As pessoas acham que eu sou viciada em adrenalina. Na língua inglesa, eles poderiam me rotular como adrenaline junkie, mas não, elas estão enganadas. Eu não sou viciada em adrenalina, mas eu sou viciada no estado de flow. Eu sou uma flow junkie. Este estado de flow ou fluxo simplesmente é um estado de ótimo desempenho humano, um estado de foco total em suas ações. É quando você assume o controle de cada milésimo de segundo. É um estado de alto desempenho, onde nos sentimos melhor e executamos o nosso melhor. Ou seja, somos a nossa melhor versão. Nos esportes considerados perigosos, se você ficar desatento, a chance de se envolver em um acidente é grande. Quando, por exemplo, eu salto de um avião, eu me sinto em um estado de atenção tão gigante que acho que é por isso que eu gosto tanto desse tipo de atividade, desses esportes radicais. Cada aspecto, cada momento, cada item do meu equipamento, eu estou em mergulho naquela atividade. E é isso que vicia. Eu me sinto no controle ao verificar, por exemplo, o altímetro para saber em que momento eu devo ativar o meu equipamento. Quando, por exemplo, eu faço aquela análise detalhada para observar se tudo abriu ok, se o paraquedas abriu ok, ou se eu vou precisar ejetar o meu equipamento principal. Quando eu faço uma travessia de apneia de mais de 15 metros em uma gruta, cada célula do meu corpo está trabalhando em sintonia. Eu assumi o risco calculado detalhadamente. E eu assumo o controle. Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Cada detalhe era importante. Como, como onde colocar as mãos, como virar o guidão, como ter aquele balanço. E é o mesmo quando eu estou praticando kitesurf. Cada vento, cada onda conversa comigo. Não tem mais nada para pensar. A minha mente não fica vagando naquele momento. Quando eu estou fazendo mountain bike em um terreno pedregoso, a minha energia flui suavemente. Eu me sinto relaxada, apesar das pedras no caminho, né? Mas eu estou tão envolvida no que eu estou fazendo que eu não me vejo separada do que eu faço naquele momento. Algumas pessoas podem pensar que eu não tenho medo, mas elas também estão enganadas nisso. Eu sinto medo, como a maioria das pessoas, né? Mas o que eu realmente gosto é de poder enfrentar os meus medos e superá-los, em vez de ser controlada pelo meu medo. Como, por exemplo, quando eu pulo de uma das pontes mais altas do mundo ou quando eu pulo de um penhasco. O medo é uma necessidade em um ambiente de alto risco. Ele te lembra do perigo, ele te lembra de que você está fazendo algo que pode ter consequências ruins. E isso te faz analisar cada detalhe do ambiente, cada detalhe da atividade, colocar em prática toda a habilidade que você possui. E não, eu não vou pular de um penhasco desconhecendo que está lá no fundo do mar, né? Mas para atingir esse estado de flow, não é mandatório que o medo esteja presente. O estado de flow não é exclusivo dos esportes radicais, mas é uma forma de experiência que todos podem alcançar e em diversos afazeres do dia a dia. Mas também não é simplesmente gostar da atividade, é o querer se envolver com aquilo. Quando queremos entender, saber mais, fazer mais, por exemplo, a pessoa que gosta muito de cozinhar. Quando ela percebe, ela está fazendo várias coisas relacionadas com o ato de cozinhar. Ela começa a ler sobre, ela começa a assistir aqueles reality show sobre cozinhar. De repente, por exemplo, o ato de ir ao mercado ganha outro significado para a vida dela. Vira uma experiência de fruição. Para o estado de flow, deve-se ter regras e metas claras. No livro Flow, o autor Mihai Csikszentmihalyi conta a história de um operário na linha de montagem que acessa esse estado de flow.
Ele, por exemplo, há 5 anos, ele está lá montando a mesma peça. Mas para ele é um trabalho cheio de sentido, de significado. Mas apenas porque este operário, que o Mihai fala, ele se desafiava. Ele tinha, por exemplo, 43 segundos para montar uma peça. E ele gamificou isso. Ele tentava um recorde. Ele estipulava as metas, até que um dia ele conseguiu um recorde de montar em 28 segundos por unidade, sem nenhum defeito. E depois disso, você imagina o que aconteceu? Eu acho super interessante essa parte no livro em que Csikszentmihalyi conta. Vou pegar aqui. Abro aspas. Ele sabe, ele está se referindo ao operário, que em pouco tempo chegará a um limite além do qual não conseguirá melhorar o desempenho no trabalho. Por isso, está fazendo o curso de eletrônica 2 noites por semana. Quando obtiver seu diploma, ele vai procurar um trabalho mais complexo, que presumivelmente abraçará com o mesmo entusiasmo. Fecho aspas. Ou seja, para o estado de flow, a atividade deve ser desafiadora e deve exigir o desenvolvimento de habilidades. O flow, então, é basicamente este casamento entre a satisfação, o usufruir da atividade e você se sentir desafiado por ela. Seja em questão de tempo, seja em questão de complexidade, por exemplo. Então, o mais importante a perceber aqui é que atividades que produzem experiências de flow, até as aparentemente mais arriscadas, são construídas de forma a permitir ao praticante desenvolver habilidades suficientes para assim ele estar reduzindo a margem de erro para o mais perto possível de zero. E é o que eu estava falando do paraquedismo. É você estar com uma atenção tão grande aos detalhes que você tem uma sensação de controle. Por exemplo, o alpinista que vai lá para as montanhas. Ele tem tanta clareza dos equipamentos, do que ele precisa fazer para estar atento, que dá uma sensação de controle para ele. Este operário da linha de montagem, ele tem tanta clareza do que ele precisa fazer que ele controla aquilo. Ele sabe o que pode interferir na sua peça. Ele tem a sensação de controle de algo. Então, se você quer criar mais flow no ambiente de trabalho, você deve permitir que seu trabalho e que seus funcionários assumam mais riscos e, ao mesmo tempo, aceitar as falhas, já que é parte do jogo. Assim você criará mais resultados sustentados, você criará também mais engajamento, mais satisfação e motivação. O entendimento por este risco que eu estou falando aqui pode ter várias vertentes, né? Mas se você levar para o lado da segurança do trabalho, saiba que quem arrisca com conhecimento, não são pessoas irresponsáveis. Cedric Dumont, ele é um paraquedista e palestrante. Ele diz que quem se arrisca com conhecimento pode ser considerado até um nerd. Essas pessoas, elas estudam tanto, elas fazem um dever de casa. Tudo está mapeado, porque elas sabem das consequências. Então, tudo é planejado. Elas sabem que planejamento é crucial. É uma questão de sobrevivência, né? Então, percebeu a diferença entre se arriscar com conhecimento ou se arriscar sem conhecimento no piloto automático ou na complacência, né? Uma pessoa que eu admiro muito da área de segurança do trabalho, o Carlos Macera, ele sempre diz: todos estão assumindo algum nível de risco, desde quando a gente nasce. O problema é a percepção deste risco, se ele é aceitável ou não é aceitável. Por exemplo, montar um negócio é assumir um risco, como investir na bolsa de valores. Decidir casar tem seu risco. Ou seja, quando você para de arriscar, você para de viver a vida. Então, eu não estou te dizendo para subir em um andaime de mais de 2 metros sem cinto de segurança para trabalho em altura e pular dele, como eu pulo de um penhasco. Mas pelo contrário, eu estou te dizendo para pausar,
planejar os seus passos, reconhecer e avaliar o risco e assim prosseguir, mas prosseguir no controle da situação. O mais importante também aqui é viver. Então eu te pergunto, quais são os momentos que te fazem perder a noção do tempo?